Muito boa noite, estamos ao vivo, noite de terça-feira, agora são 20 horas 3 minutos, né, dia 2 de fevereiro de 2021. Já estão conosco aqui a Cláudia Noronha, o Elton Salomé. Grande abraço, Elton, companheiro lá do coral. A Messa também está conosco aqui, boa noite a todos. E conosco aqui também, né, você vai permitir, Sávio, de chamar de Irmão Sávio, parece personagem de romance de Emmanuel, né? Irmão Sávio, né? A gente vai treinando o cérebro, né, chamando as pessoas de irmão, para que um dia esse irmão chegue nos nossos corações. Boa noite para você. Boa noite, que Jesus abençoe e muita paz. Amém. Então vamos fazer a nossa prece aqui, né? Já estamos com o nosso tempo em cima. E depois eu te passo a palavra e você, por favor, conduza conosco aí. Beleza. Senhor Jesus, nosso Mestre Divino, estamos aqui nessa noite, nos reunidos virtualmente, para mais uma vez acessar os teus conhecimentos, à luz da doutrina espírita, e te solicitamos que nos abençoe, que ilumine as nossas mentes a fim de entendermos o estudo preparado pelo nosso irmão Sávio. Sabemos que todos nós estamos em caminhada, encarnados, com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades, e sabemos que temos muito ainda que crescer, muito ainda que aprender, muito ainda que melhorar na nossa forma de conduta, mas nos apresentamos aqui esta noite com o coração cheio de boa vontade, rogando o teu amparo, o teu auxílio, a fim de que possamos fazer o melhor. Que assim seja. Então Assim seja. assim seja. Então vamos aí com o irmão Sávio, né, falando hoje estudo sobre a prece, né, que é um assunto de vital importância para quem quer se conectar com os planos espirituais. Mas eu não vou falar nada aqui, não é da minha conta. Hoje, né, o estudo aqui é do Sávio. Por favor, Sávio, comande para nós aí. Boa noite. Boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampara, que os bons amigos possam assim nos intuir, nos dando a condição de levar a vocês o Evangelho à luz da doutrina espírita. É muito importante que nós possamos compreender que nós temos que buscar o Evangelho, vivenciar o Evangelho. E nos esforçando, de alguma forma, colocando Jesus nos nossos corações, que nós teremos essa facilidade maior de viver nesse plano. Esse plano ainda, né, de expiação e prova. E hoje, né, como tema, nós vamos falar, né, um pouquinho sobre a oração, sobre a prece. Sempre que queremos sair um pouco de nós mesmos, ir ao encontro da divindade, esse estuário de paz, de amor, nós o faremos através da oração. A oração é tão importante e significativo como é importante e significativo para nós o ato de comer, de se alimentar. E dessa forma, né, sempre que temos essa necessidade de nos alimentar, né, dessas energias divinas, nós vamos fazê-los através da prece. Mas, afinal de contas, o que significa, né, orar? O que quer dizer orar? Orar é um verbo diretamente saído do latim, orare. Orare significa falar. Todas as vezes, né, que nós falamos, nós oramos. Não é à toa, né, que os pregadores, os conferencistas, são chamados de oradores. Não é que todas as vezes que eles falam, eles estão fazendo prece. Mas eles estão falando. Por que chamamos, né, a prece de oração? Por que será que nós, né,
todas as vezes que oramos, às vezes nós falamos que vamos fazer uma prece. Porque nesse caso, né, nós estamos falando com o nosso Criador. Então, orar significa para nós falar com Deus. E é tão importante falar com Deus, não é? Mas, afinal de contas, por que nós devemos falar com Deus? Deus não sabe de tudo, né? Deus não está, de alguma forma, né, perto de nós, na nossa intimidade, não está em todas as coisas. Por que nós temos que falar com Ele? Então, nós vamos, assim, né, analisando que Deus está em toda parte. Ele é onipresente, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. E nada obstante, somos nós que temos a necessidade de começar a buscar o contato com Deus. Somos nós, né, que dia a dia, através das nossas preces, nós vamos, assim, buscando esse contato com o Criador. Nós é que temos, né, a necessidade de nos aprimorar para esse encontro no estuário da vida. Somos nós que, quando oramos, aprendemos pouquinho a pouquinho a nos acercar do nosso Criador, de nos apresentar a Ele, a identificar a nossa carência, a identificar a nossa mazela. Por causa disto é que nós oramos. É por causa disso que nós, pouco a pouco, né, buscamos aprender a orar. Por isso que é tão importante orar. E por causa disso, Jesus, quando esteve aqui entre nós, lhe deixou, né, no seu evangelho, né, como orar. Então, nós vamos lá no evangelho, onde, de alguma forma, nos é colocado por Jesus, né, através dos seus discípulos, que quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. Fechada a porta, orai a vosso Pai, que em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então, é muito importante, quando Jesus, né, aqui nos fala, que no momento da nossa oração, nós não temos que agir, né, com hipocrisia. Estar ali de pé, né, para serem vistos por todas as pessoas. Deus não quer isso de nós. O que será, né, que Deus quer quando nós falamos com Ele? É que nós, né, entremos aí de alguma forma no nosso quarto, na nossa intimidade. Né, que a prece possa vir das nossas entranhas. Né? É isto, né, que Deus espera de nós. Porque Deus sabe, de alguma forma, tudo o que se passa dentro de nós. Na verdade, Ele sabe de tudo. Então, não adianta, muitas vezes, nós nos apresentarmos a Deus de forma, né, com orgulho, né, com toda essa pompa que nós não temos. Ele sabe o que vai dentro de nós.
Então, é muito importante a gente entrar para o nosso íntimo, lá, saber que somos ainda espíritos, né, imperfeitos, pecadores, endividados, que tudo que ainda acontece em nossas vidas tem um motivo, tem uma necessidade. E a doutrina espírita, por sua vez, nos traz o entendimento que nós somos espíritos eternos. Nós não estamos de forma nenhuma aqui pela primeira vez, nem estaremos pela última. Nós somos esses que vêm estagiando para buscar a sua evolução, através das múltiplas encarnações. Então, é muito importante esta compreensão e saber da bondade e da justiça de Deus. Porque muitas vezes achamos que tudo que acontece conosco é injusto. E nos preocupamos de nos dirigirmos a Deus e pedir que mude tudo isso. Mas Ele sabe, Ele tem ciência que nós ainda necessitamos, muitas vezes, passar por essas provas, por essas dores, né, por essas mazelas, por tudo aquilo que ainda, né, nos causa aflições. Então, muitas vezes, nós, na nossa ignorância, queremos que Deus tire isso de nós. E Ele, na sua bondade, nos permite ainda sofrer pela nossa necessidade. Então, nas nossas preces, nós não temos que, muitas vezes, como fala no Evangelho, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagões, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não. Vós torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade. Olha que importante. Deus sabe daquilo que nós temos necessidade. Muitas vezes nós queremos que Ele nos tire aquela dor, aquela aflição, aquilo que está a atormentar as nossas vidas no período, né, da nossa encarnação, mas lá no fundo Ele sabe que ainda nós temos aquela necessidade. Então nós temos que ter esta consciência de pedir a Ele que Ele possa amenizar. Ó Senhor, né, se nós, né, ainda temos necessidade dessa prova, que nós possamos ter força, perseverança, que nós possamos, de alguma forma, poder superar essa prova. Porque toda prova, ela tem que ser vencida, através do nosso esforço, da nossa perseverança, da nossa aceitação. Então, é muito importante que quando nós falarmos com Deus através da prece, nós possamos ter essa ciência disso. Que aquilo que está nos acontecendo se faz necessário. Jesus nos coloca no Evangelho que o escândalo tem que vir. Olha, tem que vir. Porque nós ainda merecemos passar, né, por esse escândalo. Mas ai por quem ele venha. Aquele que provoca o escândalo terá que saudar centil por centil. Mas ele ainda, né, virá. O plano ainda não é de expiação e prova. Então nós passaremos e passaremos por muitas dores, né, muitas provas. Nós podemos sim amenizar através do trabalho do bem. E o Evangelho continua. Quando vos apresentardes para orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai, a fim que vosso Pai, que estais no céu, também vos perdoe. Olha, isto aí também é de grande importância.
Muitas vezes, né, no termo vulgar, nós temos a cara de pau, né, de nos dirigirmos a Deus e pedir que Ele nos perdoe os nossos pecados. Mas dentro de nós ainda vai, né, o nosso coração cheio de mágoa. Nós ainda não conseguimos perdoar. Não é dando que se recebe. Então, Jesus, quando nos deixou o Pai Nosso, lá está colocado: Senhor, perdoai as nossas ofensas. Mas à medida que nós possamos perdoar aqueles a quem nos tem ofendido. Quantas vezes nós já oramos? Quantas vezes nós já, de alguma forma, né, executamos essa prece e ainda não a compreendemos? Então o Evangelho é bem claro. Se nós ainda tivermos alguma coisa contra alguém, nós temos que ir em busca desse alguém e perdoar. Perdoar é fácil? Não, não é fácil. Quando as pessoas nos magoam, né, de alguma forma, por atos, palavras, às vezes pelo abandono, nós ficamos com essa mágoa nos nossos corações. E isto não nos faz bem. É por isso que quando nós nos colocamos a orar, quando nós nos colocamos a sintonia com o Criador, nós temos dificuldades. Por quê? Porque o nosso coração ainda está cheio de mágoa, cheio de rancor. Mas Jesus, há mais de 2000 anos, nos ensinou: perdoai. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Veja, ele nos coloca que nós devemos perdoar sempre. Então, se nós ainda não perdoamos, nós não teremos condições de receber a misericórdia, o perdão do nosso Criador. Isto é uma condição. Nós vivemos regidos por leis. Nós temos que, de alguma forma, obedecer essas leis. E quando não as obedecemos, elas vêm e nos cobram. Então, se nós não perdoamos, como que Deus vai perdoar os nossos pecados? Como que o Pai, né, que estás no céu, também não vai nos perdoar? Então, é muito importante nós nos aprofundarmos no Evangelho, buscar vivenciar esse Evangelho. Ficará, né, mais fácil nós nos direcionarmos nessa existência. Também, né, seguindo no Evangelho, também disse essa parábola a alguns que punham só confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. Então, essa parábola, né, que nós vamos aqui comentar nesse momento, nós vamos observar a diferença de 2 homens que se dirigem, né, a Deus através da oração. Então, ela começa dessa forma. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, e o outro, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-lhe-vos graça, por não ser
como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tenha piedade de mim, que sou pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Então nós, comentando, essa parábola, 2 homens, um fariseu, o outro publicano. Como que o publicano se coloca, para falar com Deus? Ele se conserva de pé, cheio de orgulho, Ele diz que rende graças, ao Senhor. Ele coloca que ele não é como os outros homens. Ele se coloca melhor do que os outros homens. Quantas vezes em nossas preces nós nos colocamos como esse fariseu, dizendo que nós não somos ladrões? Quantas vezes, ainda na nossa ignorância, nós estamos roubando a alegria do nosso próximo, através da nossa insensatez, da nossa ignorância? Quantas vezes nós estamos lesando aquele que está, perto de nós? Então, muitas vezes ainda, às vezes inconsciente, nós nos agimos como ladrões. Ladrões da alegria, da felicidade, às vezes, dos outros. Nós não sabemos renunciar a nós mesmos para fazer os outros felizes. Nós não colocamos o outro em primeiro lugar. O que interessa é que nós sejamos primeiro. Então, muitas vezes, nós não temos condição nenhuma de julgar os outros, que roubam aí descaradamente, porque nós também o fazemos. Quantas vezes nós agimos também com injustiça? Quantas vezes nós somos injustos com aqueles que estão mais próximos de nós? Porque queremos, através do nosso egoísmo, estar em primeiro lugar. Quantas vezes nós estamos adulterando o falar dos outros, aumentando, mudando, para que possamos nos beneficiar? Então, Deus, que observa e sabe de tudo, ele sabe que tudo isso ainda está dentro de nós. Nós ainda somos ladrões, nós ainda somos injustos, nós ainda somos adúlteros. Então, como nós podemos julgar os outros? Então, quando nós nos dirigimos a Deus, como faz esse fariseu, será que Deus vai nos ouvir? Será que Deus vai nos conceder aquilo que estamos pedindo a Ele? Porque nós estamos omitindo a nossa realidade. Nós ainda não estamos perdoando, nós ainda estamos em erro. Então nós temos que mudar esta posição. Nós temos que deixar de ser fariseu, passar a ser publicano, que de alguma forma, ele
sequer ergue os seus olhos ao céu. Olha que humildade do publicano. Ele se envergonha porque sabe que é pecador, sabe que é merecedor de tudo que lhe acontece. Então ele tem a humildade de sequer levantar os seus olhos para o céu. Então nós temos que ter esta humildade, né, e dizer a Deus, né, aquilo que vai dentro do nosso coração. Tenha piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Quem dentre nós não tem pecados? Então nós não temos que agir como o fariseu, achar que é maior, que é melhor, que ainda não comete erros, porque nós cometemos. Então, quando nós, na nossa intimidade, nós falamos com sinceridade, porque Deus nos observa constantemente, será possível que as nossas preces possam ser atendidas. Então, como o Evangelho, né, fala, como essa parábola fala, é que todo aquele que se exalta, toda vez que ele se exalta, ele vai ser rebaixado. Ele está falando em verdades. Ele não está falando a verdade. E aquele que se humilha será elevado. Veja essas colocações, como elas, de alguma forma, são importantes para a nossa vida. Então, quando nós nos propomos a orar, a falar com Deus, nós temos que ter humildade. Humildade de saber que ainda somos pecadores. Humildade em saber que ainda somos devedores. E pedir que Deus nos dê força para que nós possamos superar as nossas provas, as nossas dores. Nesse período, né, ao qual nós passamos, né, nós estamos necessitando muito de buscar a Deus. Nós estamos vendo aí jovens, né, partindo para o suicídio, quantas pessoas caindo em depressão, porque lhe faltam o conhecimento das coisas espirituais, lhe faltam essa busca, esse contato com Deus, com Jesus, através da prece. Essa sintonia de abrir o seu íntimo e conversar com Deus. Ter essa confiança, essa fé que Deus está nos ouvindo. Que Deus vai fazer de tudo, né, que nós necessitamos para abreviar esses momentos. Então, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos confiança, tudo em nossas vidas vai ficar mais difícil. Então, a nossa prece, nós temos que fazê-la com qualidade. Então, quando nós orarmos, disse ele, não vos ponhai em evidência. Antes, orai em segredo. Nós não precisamos, né, sair gritando por aí, na praça, nos templos, né? Nós não precisamos nos colocar em evidência, porque Deus está vendo tudo o que acontece com nós. Ele sabe de tudo. Não, né, afeteis em orar, pois não é pela quantidade de pedido, de palavras, né, que nós seremos escutados. Será que nós temos que fazer 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria? Será que nós temos que fazer todo um terço para que Deus nos ouça? Não. Se nós formos simples e apenas, ô Senhor, né, eu estou aqui diante de Ti, faça segundo a Sua vontade. Me dê aquilo que eu necessito. Olha, como é simples. Na nossa simplicidade, na nossa pureza de coração, é que nós temos que nos dirigir, né, a Deus.
Então, se nós, né, colocando novamente, tiver alguma coisa contra alguém, nós temos que perdoar. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte do nosso coração purificado. Se nós não perdoamos, como nós iremos pedir que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude? Então, o nosso sentimento ele é contrário à caridade. Orar, enfim, né, com humildade, como o publicano. E não com orgulho, como o fariseu. Né? Examinando os vossos defeitos, né? Nós temos que examinar todos os nossos defeitos. Não as nossas qualidades. Nós não temos que estar exaltando as nossas qualidades, não. Porque Deus as conhece. Deus sabe o que nós somos capazes de fazer, Ele sabe o que nós somos. Né? E nós não devemos estar nos comparando aos outros. Procurai o que há dentro de vós de mal. Nós temos que tirar, né, de dentro de nós todo esse mal. Seguir o ensinamento de Jesus. Deixar que morra dentro de nós este homem velho e que nasça um homem novo. Urge o momento, né, de nós vivenciarmos o Evangelho, de nós buscarmos a Deus e colocar em nossas vidas, dentro dos nossos lares. Aí nós iremos, de alguma forma, conseguir amenizar as nossas dores, as nossas aflições. Não existe outra forma. Nós podemos perceber o quanto as pessoas estão se colocando distante de Deus. E Jesus, resumindo para nós todos os ensinamentos, nos coloca que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Será que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas? Ou será que as coisas materiais que ainda estão em primeiro lugar nas nossas vidas? Então, nós temos que estar analisando, né, isto. E amar o próximo como a nós mesmos. Será que nós estamos amando o nosso próximo? Como que nós esperamos que os outros nos amem se nós ainda não amamos? Se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Se nós não amamos, nós não seremos amados. Muitas vezes nós vamos amar, nós vamos ajudar, e o outro ainda não irá retribuir. E mesmo assim, Jesus nos pede para que nós possamos amar. Fora da caridade, não há salvação. O que é a caridade? É o amor em movimento. Se nós não nos propusermos, né, através do trabalho no bem, amar, tudo ficará mais difícil nas nossas vidas. Nós temos que fazer essas mudanças. Se faz necessário. Nós sabemos que não é fácil, porque muitas vezes as pessoas acham que as mudanças vão ocorrer da noite para o dia. Mas se nós não dermos, assim, o primeiro passo, realmente nada vai mudar. Então vamos meditar, né? Vamos analisar como está a nossa vida, o porquê que está acontecendo isto ou aquilo na nossa vida. Como nós estamos falando com Deus. É por causa da maneira que falamos com Deus que às vezes nós não somos atendidos. E não pense que nós estamos, de alguma forma, abandonados. Muitas vezes, o nosso pensamento é tão rasteiro, as nossas vibrações ainda são tão pequenas que nós não conseguimos atingir
esferas maiores. Mas Deus, na sua bondade, nos permite, né, aos nossos espíritos, amigos, né, espíritos já desencarnados, possam advogar por nós. Esses amigos ouvem as nossas preces e advogam por nós, analisando a nossa necessidade, o nosso merecimento, e de alguma forma eles intercedem por nós. Nós não estamos abandonados. Nenhum de nós. O Pai jamais abandona os seus filhos. Naquele momento, né, que nós achamos que tudo na nossa vida está difícil demais, vamos analisar. Muitas vezes, né, Jesus está nos carregando no colo. Está, de alguma forma, né, nos conduzindo, mas nós, ainda absorvido, né, por tantas outras coisas, nós não percebemos. Nós não percebemos, às vezes, esses amigos que sopram nos nossos ouvidos. Ó, siga para ali, será melhor. Esse caminho, aceite essa condição. Tenha resignação. Muitas vezes eles estão, de alguma forma, nos intuindo. Mas nós, ainda mergulhados no nosso orgulho, né, no nosso egoísmo, nós não ouvimos esses conselhos. E achamos que não foram atendidas as nossas preces. Então, é muito importante que nós estejamos sempre atentos. Não tenhamos vergonha, né, de orar. Vamos nos colocar na nossa intimidade e falar com Deus. Da maneira que sabemos, da maneira mais simples. Vamos falar com Deus. Existe N formas de falar com Deus. Disse que orar é arar. Arar é o termo simples, né, do trabalhador rural. Então, todo aquele que trabalha, ora. Vamos, assim, imaginar como ora o médico na cama do seu paciente, ali sintonizado com o conhecimento que ele tem, com confiança, querendo restituir a saúde do seu paciente, ali encaminhar a medicação necessária e restituir a sua saúde. Quantos profissionais da saúde hoje estão colocando as suas vidas em risco em prol do seu próximo? Eles estão trabalhando, eles estão orando. Veja que coisa importante. Quando nos predispomos, né, aquilo que seja útil e bom, levando ao próximo o nosso entendimento, através do nosso trabalho, das nossas ações, nós estamos orando. Como o trabalhador do campo, que no momento lança a semente à terra, para que ela possa germinar, germinada a semente, né, nós recebemos o alimento e vai alimentar a quantos? O trabalhador do campo está a orar, fazendo o seu trabalho com amor, rogando a Deus, né, que a sua colheita seja farta, não apenas pelos seus lucros, mas aquela colheita, aqueles alimentos vão chegar à mesa de tantos que necessitam, né, da alimentação. Como a professora primária, que vai, né, ensinar as crianças nos seus primeiros anos.
a lhe mostrar o início, né? As palavras, o abecedário. Quanta dificuldade. Ela está orando. O quanto é difícil, às vezes, conduzir essas crianças, às vezes ainda rebeldes, às vezes ainda inquietas. Mas se fizer com todo o amor, ele irá executar o seu trabalho, com todo desprendimento. Veja a necessidade da educação. Veja a importância da educação em nossas vidas. Aí nós observamos a importância dessas trabalhadoras da educação. Então, quando fazem o seu trabalho com amor, com perseverança, com vontade, que aqueles pequeninos possam no futuro alcançar os seus objetivos, ela ora. Isto também é oração. Porque tudo aquilo que fazemos envolvidos no amor, no bem, quando executamos o nosso trabalho com amor, nós oramos. Uma mãe que educa o seu filho na sua dificuldade, com os pais, né, que também dão os seus direcionamentos, eles oram. Então, nós podemos entrar em sintonia com o Pai, nos predispondo ao trabalho no bem, ao próximo. Quantos carecem de ser ouvidos? E nós, naquele momento, nos predispomos a ouvir esse companheiro. Às vezes, nós não necessitamos nem de, às vezes, falar alguma coisa. Ele só carece de ser ouvido. Quantas vezes na casa espírita nós tivemos a oportunidade de receber esses irmãos. E devemos tratá-los com carinho, com amor. Executando esse trabalho beneficente, nós estaremos orando. Nós não podemos perder essa oportunidade de ser esses trabalhadores do Cristo. Porque se temos ainda dificuldade de chegar ao nosso Pai, através do trabalho no bem, nós iremos angariar amigos que irão nos ajudar. Esses bons amigos irão, de alguma forma, estar mais próximos de nós. Eles irão nos intuir, nos irão dar a direção necessária. É só através do trabalho no bem. Então, meus irmãos, que nós possamos nos predispor ao trabalho. E esse trabalho feito com amor vai ser uma prece. Continuando o Evangelho, né, eficácia da prece, seja o que for, né, que nós pedimos na prece, crede que obtereis. É concedido, vos será o que pedimos. Então, quando nós pedimos, nós que temos que ter a fé que seremos atendidos. Temos que ter a confiança e o entendimento como nós seremos atendidos. Que muitas vezes nós não seremos atendidos da forma que nós achamos. Às vezes nós pedimos coisas, né, que nós ainda não suportamos. Deus, na sua bondade, vai analisar, né, aquilo, né, que nós merecemos e vai nos conceder. Mas para isso, nós temos que ter fé. Nós temos que ter confiança. Nós temos que fazer a nossa parte. O Evangelho não nos coloca, batei e vos abrir-vos-á. Bateis, né? Primeiro, nós temos que bater. Nós temos que buscar.
Então, quando nós nos predispomos a bater, a porta vai abrir para nós. Então, nós exercemos, né, a movimentação de ir bater a porta. Agora, se nós acharmos, né, que somos pecadores, né, que vivemos num mundo de expiação e prova, e nós cruzarmos os nossos braços, nós vamos sofrer muito mais. Nós temos que fazer, né, a nossa parte para amenizar as nossas dores, né, e o nosso sofrimento. Porque Deus já fez a parte dele. Quando, né, nós temos uma dor, nós vamos buscar o médico, nós vamos tomar uma medicação. E nós estamos fazendo a nossa parte. Deus já fez a dele. Ele já não direcionou o homem a criar o medicamento para que possa sanar a nossa dor. Aí nós vamos também, de alguma forma, buscar o motivo daquela dor. E muitas vezes é pela nossa invigilância, aquela dor. Pelos nossos excessos, pelos nossos vícios. Então, nós estamos recebendo aquilo que criamos para nós. Aí nós temos que, de alguma forma, ter fé, confiança em Deus, mas nós devemos fazer a nossa parte, para que isso possa mudar em nós. Há quem, muitas vezes, né, conteste, né, ele contesta a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna. Olha, no início nós falamos, né, que nós colocamos as nossas necessidades para Deus. Ele conhece, mas nós, né, através da prece, nos colocamos a nossa necessidade, mas nós sabemos que Deus sabe de tudo. E essas pessoas, muitas vezes, nos colocam, para que eu vou me expor se Deus já conhece? E acrescenta assim, pensam que, achando assim, tudo no universo se encadeia por leis eternas. Não podem, né, essas coisas serem mudadas. Muitas vezes, né, nas nossas encarnações ou na encarnação, né, atual a qual nós estamos nos conduzindo, houve uma programação para a nossa existência. E muitas vezes, num determinado momento da nossa vida, nós teremos, às vezes, que passar por uma prova. Mas, nós, buscando o evangelho, o entendimento, nós fazemos uma transformação na nossa vida. Naquele determinado momento ao qual nós temos que passar por essa prova, ela pode ser amenizada. Não é que está determinado, né, que nós iremos passar, né, por aquela prova, não tem nada determinado. O curso de nossas vidas pode mudar tudo. Senão, nós vamos cruzar os braços. Não, eu pequei, vou pagar até a morte, né, e acredito dessa forma. Vou ficar sofrendo aqui e vou aceitar. Não, nós temos, né, que fazer a nossa parte, nós temos que buscar amenizar, né, essa dor, através do trabalho com Cristo e por Cristo. Não existe outra forma. Dizem, né, que o amor cobre multidões de pecados. Então, se nós sabemos que somos, né, de alguma forma, pecadores, não existe outro caminho senão amar. Senão fazer a caridade. Não existe outro caminho. Então, que nós possamos nos predispor a esse trabalho do amor, a essas mudanças. Eu tenho a certeza que nós, né, iremos nos sentir melhor. Porque todos esses anos, né, que nós nos predispomos no trabalho, né, na casa espírita, nós percebemos que em nós vem pouco a pouco efetuando mudanças.
vem pouco a pouco, né, de alguma forma, mudando a nossa vida. E quando nós olhamos para trás, né, já se passaram quantos anos? 10, 20, né, chegando quase a 30 anos, mas nós podemos perceber que a nossa situação hoje é diferente do mundo, que nós estamos melhores, né, que nós, de alguma forma, temos uma aceitação melhor das coisas. Por quê? Porque nós nos predispomos ao trabalho. Não é que nós sabemos muito, nós sabemos mais do que os outros, nós estamos aí pouco a pouco nos esforçando, buscando o entendimento. Porque conhecereis a verdade, né, e a verdade nos libertará, não existe outra forma. Chega o tempo de nós nos mantermos na ignorância. Um dos maiores, né, tratados de psicologia que já deixou no planeta é o Evangelho do Cristo. Ele vai nos dar condições de resolver todas as coisas na nossa vida. Não é à toa que Jesus nos coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós não nos propusermos a vivenciar, a compreender o Evangelho do Cristo, nós iremos ter grandes dificuldades de ir ao encontro do Pai. Não teremos grandes dificuldades na nossa prece, né, de pedir, né, ao Pai aquilo que necessitamos. E teremos dificuldade de receber, porque nós ainda não merecemos. Então, urge que cada um de nós possa buscar esse entendimento. Vocês irão se sentir melhor, né? Vamos parar de lamentar, de resmungar. Nós temos que colocar as nossas mãos ao trabalho, aonde for necessário. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos perceber quantos têm necessidade de nós, do nosso carinho, do nosso ouvir, do nosso falar, da nossa visita. Olha quanta maneira nós temos de nos ligarmos a Deus. Quando, né, nos colocarmos aí à disposição nesse trabalho, nós estaremos orando. Nós estaremos, né, nos ligando ao maior. E não existe, de forma nenhuma, um outro caminho. O caminho é Jesus. E se nós analisarmos, né, Jesus, todo o tempo, né, que ele teve nesse mundo, ele nos ensinou a amar. Não existe outra maneira de nós nos ligarmos a Deus. Então, quando nós abrirmos os nossos corações, quando nós purificarmos, né, os nossos sentimentos, nós teremos uma facilidade maior neste orar, neste falar com Deus. Não vamos nos preocupar, né, com as coisas exteriores, né? Não vamos nos preocupar se nós estamos de branco, de amarelo, de vermelho para orar, não. As coisas exteriores não têm necessidade. Ah, como que eu devo orar? Com a luz acesa, apagada, com fundo musical? Será que eu tenho que orar de joelho? Será que eu não posso orar deitado? Não, isso não importa. Se você achar que um fundo musical vai te ajudar a orar, que você ouça.
Mas o que é importante é que está no fundo dos nossos corações. É a nossa intimidade que é mais importante. Não é a forma exterior, é a forma interior. É por isso que Jesus nos pede que nós recolhamos no nosso íntimo, no nosso quarto, que é o nosso coração, para que nós possamos orar, para que possamos conseguir sintonizar com Deus. E é através da oração, né, que pouco a pouco nós vamos aprender a sintonizar com Deus. Pouco a pouco nós vamos, né, expondo as nossas carências, as nossas mazelas. Então, que nós possamos abrir os nossos corações. Não vamos nos preocupar, né, em aparecer por A, por B, não vamos. Né? Muitas vezes, passar por nossas provas, e sempre pedindo a Deus, a Jesus, que Ele possa nos proporcionar o melhor. E, às vezes, o melhor não é aquilo que queremos. Deus sabe o que é melhor para nós. Quantos dentro de nós estão passando por provas difíceis? Quantos perderam o seu ganha-pão, perderam os seus empregos, fecharam as suas empresas? Essa pandemia, né, que assola todo o nosso orbe, não veio por acaso. Veio pela necessidade de nós fazermos a nossa mudança. Porque hoje o planeta, né, está aí fazendo, né, se promovendo, dando passo para uma nova condição, uma condição de regeneração. Então, se faz necessário nós fazermos as nossas mudanças íntimas. E é só, muitas vezes, através da dor, é que nós mudamos. Muitas vezes não existe outra maneira. Então, se nós não fizermos essas mudanças pelo amor, nós teremos que fazer pela dor. Pela dor não é mais difícil. Então, vamos nos propor pelo amor. Vamos renunciar, muitas vezes, ao nosso lar, à nossa família, e de encontro àquele que necessita. Não vamos esperar que eles batam a nossa porta. Vamos, né, aonde, né, for necessário, de encontro a esses irmãos. Levar Jesus a eles. Mostrar que Jesus está no nosso lado. E que, se for necessário, Jesus irá nos carregar no corpo. Vamos ter essa confiança, essa fé, essa certeza. Não vamos ser, né, como o fariseu, se expor, julgar os outros. Vamos ser como o publicano, que sequer ergue os olhos ao céu, mas pede a Deus que tenha piedade. Ele sabe que não merece, mas ele pede a Deus que tenha piedade. E o nosso Pai de amor vai nos dar exatamente aquilo que necessitamos. Vamos reformulando pouco a pouco a nossa maneira de orar, de falar com Deus. Vamos fazer as mudanças necessárias em nossas vidas. Aí nós iremos perceber que tudo vai mudar, que tudo vai melhorar. Tudo ainda à nossa volta se faz necessário. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é justo. E hoje aqui, nós temos que agradecer a Deus esse corpo que nos permitiu, essa veste física, essa oportunidade no meio ao qual nós estamos. É só
dessa forma que nós iremos nos fazer merecedores do auxílio do plano maior. E quanto mais nós nos predispormos no trabalho do bem, mais amigos nós teremos. Mais amigos teremos para nos ajudar, para nos intuir, para nos encaminhar. Se agirmos, por outro lado, de outra forma, também angariaríamos amigos na mesma frequência. Amigos que irão nos derrubar, amigos que irão nos levar para caminhos de mais provas, de mais sofrimentos. Então é importante que possamos nos envolver com o bem. É só o amor que irá transformar as nossas vidas. Então vamos, com toda a humildade, dirigir a Deus as nossas preces. Pois é só dessa forma que Deus vai nos ouvir. Analisar aquilo que precisamos e nos conceder, se assim for necessário, for bom para nós. Que Jesus, abençoe, ampare, a cada um de vocês, nós possamos ter, assim, ter chegado, a levar essas pinceladas. Muita paz. Estamos chegando aqui então. Desculpe de interromper, estamos chegando aqui aos nossos momentos finais. Muito obrigado, Sávio, pelo estudo da noite de hoje. Obrigado aos amigos internautas. Obrigado pela espiritualidade superior que sempre nos tem amparado aqui. A gente sabe que se falar das palavras do Cristo, essas palavras de vida eterna, é uma atitude de muita responsabilidade, que quem fala, quem se coloca à frente de um grupo sabe o que é. Não é fácil preparar um estudo, são inspirações que vêm, a gente tem que estar conectado com o mais alto. Eu, na minha humilde opinião, o Sávio conseguiu muito bem cumprir o papel dele aqui. Muito obrigado, Sávio, pelo estudo da noite de hoje. Deixa eu aproveitar aqui dar voz. Temos a oportunidade. Vamos dar voz aqui ao pessoal do chat, que participou bastante aqui. O Moisés, Moisés, você sabe que o Moisés ele pega ali a substância do estudo e faz uma frase para a gente guardar. Então ele está dizendo aqui que a prece é nossa ligação com Deus. É o caminho exato para a busca de soluções das quais temos dificuldades em resolver e que pedimos uma luz, um direcionamento. Muito obrigado, Moisés, pelo comentário. A Mestra também está deixando aqui um sábio, gratidão pela explanação sobre a prece, alimento das nossas almas. E muitos outros que participaram, que depois você entra no vídeo lá que você consegue participar, ver, todos que deixaram aqui o recadinho. Então tem a Patrícia, tem a Yara, a Mestra, a Rosângela, a Mariana, Ilma, Rosângela, Rita, Angélica, Meire Viana, Ana, Vânia Perdigão, Selmo Gomes, Giovana, Cláudia, Elton e outros que se possa ter pulado o nome aqui, você me desculpe, mas são todos que nos acompanharam na noite de hoje aqui. Então, palavras finais? E nós só queremos agradecer a oportunidade aí, a todos esses companheiros que nos assistiram, que eu possa ter, de alguma forma, conseguido levar aquilo que foi necessário. Muita paz a todos. Tenho certeza que conseguiu sim. E como prece final, com uma sugestão da Mestre aqui, nós vamos tocar uma música que chama A Prece. Então vamos lá, muito boa noite a todos. Semana que vem tem mais. Poderosa águia que há no alto do
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Ensina a